Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Sem Fronteira, meu nome é Jean. E hoje eu quero iniciar uma série de vídeos sobre a armadura de Deus, batalha espiritual. E antes de eu começar a falar sobre o conteúdo do vídeo, o primeiro vídeo de uma série, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Então vamos lá. Eu vou falar sobre batalha espiritual e a armadura de Deus. E vou iniciar daquela forma que eu trago para vocês sobre um vídeo totalmente didático com muita informação nesse primeiro vídeo e nas séries de vídeos que eu vou trazer no canal Cristo Sem Fronteira, administrado por mim. Vamos lá. O tema é a armadura de Deus, batalha espiritual. Vão ser vários vídeos e eu quero trazer primeiramente uma introdução sobre o que Paulo quis dizer sobre essa armadura. Não esquecendo que tudo que está na Bíblia é em relação ao conteúdo daquela época. Paulo estava falando dos pretorianos. E o que é ou eram os pretorianos? Sabemos que existia o exército romano, chamado de legendários, e o imperador Otaviano, César Augusto, o primeiro imperador, 27 a.C. e 14 depois de Cristo, criou uma guarda chamada pretoriana para proteção pessoal e a seus em ambientes de ambição e ostentação. Existia nos acampamentos romanos um lugar chamado pretório, que era o centro do acampamento, onde tinha os oficiais ou os soldados de maior conhecimento e habilidades. Esse local central do acampamento, também chamado de pretorianos, porque havia essa guarda ou essa elite de soldados que fazia parte desse pretório. E essa guarda era a guarda eminente dos imperadores. No auge dos pretorianos, chegaram a existir de 8 a 10 mil pretorianos. E muitos dos pretorianos foram levantados para ficar na capital do exército e do Império Romano, para guarda pessoal do imperador. Então, Paulo estava ali naquele momento falando dos pretorianos. Uma guarda elite, uma guarda onde todos tinham uma armadura, e essa armadura é uma armadura especial. Uma armadura que Paulo conseguiu enxergar neles e mostrar para nós, isso de forma espiritual, o que é essa armadura. Eu quero ler alguns versículos para a gente entender. Isso está em Éfeso capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, e eu vou ler de Éfeso 6, dos 10 ao 14a. Esse é o primeiro vídeo. Versículo 10 em diante, até o 14a. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus, para o qual possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. 14. Estais, pois, firme, e daí em diante ele relata os componentes da armadura. Eu só quero ficar nesses 4 versículos e no quinto inicial, porque eu coloquei até de cor diferente aí, os 3 firmes que Paulo deixa bem claro na armadura de Deus. Reflete a todos, crentes, cristãos, todos devemos manter firme nesses 3 firmes. E eu quero me basear nesse vídeo, nesses 3 firmes. Firmes em grego é essa palavra aí, stemi. É a mesma palavra e manter firme é se posicionar. Manter-se de pé. Ficar de pé. Se manter em um local firme. Olha que interessante sobre os 3 firmes nos versículos que Paulo nos relata. Versículo 11, versículo 13 e versículo 14. Ficais firme contra a astúcia cilada do diabo, ficais firme, resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firme, e estais, pois, firme com os componentes da armadura. Então, Paulo deixa bem claro que é contra o inimigo, contra um dia e os componentes da armadura. Vou repetir. Contra o inimigo, contra o dia e os componentes da armadura. Agora eu quero trazer informações interessantes. Eu coloquei do versículo 14, 13, 11, porque, como eu falei e volto a falar, já falei em outros vídeos, já falei aonde eu congrego e onde eu levo a palavra de Deus, a Bíblia é sequencial, é um ciclo. É do 14, do 13, do 11. Estais, pois, firme com os componentes da armadura, resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficais firme e firmes contra a astúcia cilada do diabo. Sequencial. A Bíblia é sequencial. Deus não quebra princípio. Deus não é baderna. Deus não é oba-oba. Deus é perfeito. É um dos atributos de Deus que ele não comunicou a ninguém. É perfeição. Ele é perfeito. Por que eu estou falando isso? Porque a armadura de Deus é relatada de cima para baixo. Por isso que eu trouxe essa informação para vocês. A armadura de Deus é do versículo 10 até o versículo 18, é de cima para baixo, é de Deus para nós. Você quer saber o que você tem que fazer? É só você ler no versículo 18 e ir vindo 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 11, 10. Por isso que eu estou falando que os firmes de Deus, ele mostrou os firmes perante dele e para nós. Agora eu estou mostrando os firmes de nós para eles. Firmes com o componente da armadura é de nós para ele. Firmes no dia mau é de nós para ele. E firme contra a astúcia cilada do diabo de nós para ele. A armadura de Deus é algo diário, algo constante, algo para se manter firme de pé por toda a sua vida.
por toda a minha vida. A armadura de Deus é isso. Todos os dias você tem que revestir dessa armadura. Todos os dias. É que nem o que nossos afazeres diários, tanto na alimentação, tanto na eliminação através do urinar e no defecar. Tanto tomando banho, tanto se cuidando, mas não adianta você cuidar só do corpo e não cuidar da alma e do espírito. Então, esse firme aí é um conjunto de informações que Paulo traz. A armadura é um conjunto de componentes que Paulo traz para a gente manter firme espiritualmente. Olhem, todos os dias da nossa vida, diariamente. Os dois campos de batalha espiritual na nossa vida é esses dois: campo pessoal e o campo de esfera espiritual nos lugares celestiais. Só existe esses dois campos. O campo espiritual é individualmente e o campo de batalha é na nossa mente. Todos nós vamos enfrentar batalhas espirituais no individual, na nossa mente. Por isso que temos que cuidar da alma e do cuidar do espírito. Porque é na alma, no espírito, na mente, que nós vamos cuidar dela. Da alma e do espírito. Todos nós vamos ser muito, mas muito atacados nessa área. Seja ela externa, seja ela interna. Interna, todos temos que ter a autoridade de Cristo e o autocontrole, que é o domínio próprio. Todos nós temos que ter essa autoridade, que é o fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Jesus, que é o domínio próprio. Eu deixo bem claro com relação, quando vou falar do fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Cristo. São 9 palavras. Se você não tem a primeira e não tem a última, as outras 7 no meio você não tem. A primeira é amor. A segunda é domínio próprio, autocontrole. Se você não controla você mesmo e não tem amor para com o próximo, para com Deus, então você não tem nada. E eu deixo bem claro com relação a isso. Nada. Da forma externa, é no convívio com o próximo, no qual temos que entender que somos diferentes. Biológicos, diferentes entre cada um de nós. Fisicamente, diferente na parte física. Algum é baixo, outro é alto, é gordinho, magrinho e por aí vai. Psicologicamente, diferente na formação psicológica, na formação de entendimento, de experiências de vida, idade na vida. Socialmente diferente na parte sociofinanceira, cada um foi criado de uma forma diferente. Então, tudo isso engloba no campo espiritual pessoal. E espiritualmente diferente na busca e na maturidade espiritual. Então, isso aí faz com que a armadura de Deus nos mostra, nos revela que todos nós somos diferentes. Seja homem, seja mulher. Agora, no campo de esfera espiritual, nos lugares celestiais, está acima da compreensão humana e é um meio constante, diário. O inimigo não está brincando.
E Paulo também não brincava, porque ele relatou e tinha muito conhecimento e bagagem nos ataques do inimigo. Deus não levantou qualquer um. Deus não levanta qualquer um. Não é por meio de tempo de igreja, e sim por buscar meditação e conduta em sua vida. A Bíblia não é só um manual de como viver aqui na Terra. A Bíblia é a revelação de uma intimidade que Deus quer com cada um de nós. Ela não é só um manual de vida, mas é Deus chamando individualmente cada um de nós e também no coletivo para vivermos em harmonia com Ele, com o próximo. Aquela pessoa que só olha seu umbigo e só enxerga o seu eu, não conhece Deus. Porque Deus é coletivo, porque Deus é comunhão, porque Espírito Santo é comunhão, porque Jesus é comunhão. Na época terrena de Cristo, ele mostrou comunhão. Nós temos que buscar isso em nossa vida. Olha que ele fala que interessante. Em Efésios capítulo 6, 12, nos lugares celestiais. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A luta não é contra vocês, a minha luta. A minha luta não é contra o próximo. A minha luta não é contra o meu inimigo terreno, contra a carne e o sangue, é contra uma pessoa. A minha luta é contra principados. Principados aqui é grupos de elite de demônios muito bem organizados, que cada um deles toma conta. Contra as potestagens. Esse grupo existe poderes em cada local que eles exercem. Depois eu vou explicar com mais detalhe. Contra os príncipes das trevas desse século. Então, esse grupo e esse poder vai bater de frente e existe um sistema. Por isso que João revela em 1 João capítulo 5, 19, diz: somos de Deus e o mundo já está no maligno. Existe um sistema de trevas nesse século, nesse movimentar dos principados e potestades contra as hostes os espirituais da maldade. Então, esse exército é maldoso, leva tudo para o mal nos lugares celestiais. Olha que interessantíssimo que Paulo revela para nós. Então, vamos explicar de uma forma mais didática. Principados, potestagens, príncipe das trevas, hostes espirituais nos lugares celestiais. Então temos a região, a cidade onde eu moro, a cidade onde você mora, a região onde eu moro, a região onde você mora. Existe um bairro, desse bairro a cidade, desse bairro a região. Dessa região, um estado, desse estado, um país. Assim como existe essa cadeia que eu estou falando de baixo para cima, bairro, cidade, estado, país, continente. Ele está mostrando isso para nós. Só que Paulo relatou de cima para baixo. Ele falou país, continente, país, estado,
região, cidade, depois bairro. E ele relatou de cima para baixo. Então, temos o envolvimento de um principado que toma conta do Brasil. Como se fosse um demônio maioral, um demônio muito forte. Ele segue princípios, esses princípios ele se estrutura através de ordens, e essas ordens segue potestagem, que seria manifestação de poder, manifestação dessa estrutura dele, que é emitida para os estados, porque cada estado sofre com sua forma de perseguição espiritualmente. Cada estado sofre de sua forma de ataque. Aí ele fala sobre príncipe das trevas, que no caso são vários, nesse estado atacando cada estado, sendo atacado, porque cada estado é atacado de uma forma. E esse exército é muito organizado, porque esse exército está pressionando todo o país a andar nessas trevas, nesse exército da maldade. E cada um deles sabe o que faz. Não esquecendo que o inimigo é organizado e ele imita a Deus. E todo mundo acha que Deus é baderna. Deus não é baderna, ele é perfeito. E o inimigo quer buscar imitando Deus, porque o inimigo saiu lá do céu e fez Adão cair com a mesma intenção que ele buscou, ele fez Adão e Eva cair. Porque nós, em nossa queda, também temos a mesma intenção. Ganância, ambição, poder. Nos lugares celestiais é o ataque do inimigo. Ganância, ambição, poder é o que o ser humano mais almeja aqui na Terra. Existem 3 formas para vencermos essa guerra espiritual. Essas formas que nos envolvem diariamente, e muitas das vezes temos que ter discernimento e sabedoria para agirmos e conduzirmos em uma ação eficaz. Temos que ter discernimento e sabedoria, juntamente com a sabedoria, a prudência, que nem fala em Provérbios 8, Provérbios 4, Provérbios 3, Provérbios 1 fala que a gente tem que clamar, Tiago 1 fala que a gente tem que pedir sabedoria, e a prudência, que é a inteligência, anda junto com a sabedoria. E discernimento da parte espiritual, vindo de Deus, dos dons de Deus, é o dom mais difícil de ter. Poucos têm isso. Poucos. Frente de batalha é o ataque. Retaguarda é a defesa. Linha de suprimento, que é a ação de sustentação. Então, todo ataque espiritual, toda guerra espiritual é a mesma forma de ataque que a gente tem humanamente, diariamente. Nós vamos ser atacados, nós vamos ter que defender e nós vamos ter que sustentar todos os dias na nossa vida, diariamente. Eu quero finalizar trazendo 3 versículos. E como eu falei, esse é o primeiro vídeo, eu falei e expliquei muito sobre os 3 firmes. Eu quero trazer 3 versículos para
refletirmos sobre esse primeiro vídeo e sobre os três firmes. Primeiro, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Aquele que pensa, que imagina que está de pé, está escrito isso. Toma cuidado. Será que você está de pé mesmo? Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigie e ore, para se manter firme nesses três firmes. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso também está em Marcos 14 e Lucas 22. E Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo para Deus existe um propósito. Tudo para Deus se baseia em princípio. Deus não é baderno. Deus é perfeito. O inimigo não é baderna. O inimigo imita Deus na perfeição de Deus, mas não consegue. Mas o inimigo busca ser um ser que imita Deus. E nós temos que buscar, através de nossa vida diária, a melhor forma de sermos ou de chegarmos a entender essa perfeição e buscar para a nossa vida. Devemos buscar manter firme e saber discernir os tempos estabelecidos em nossa vida diária. Há tempo para tudo. E o que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que a gente está fazendo diariamente, todos os dias? Em manter firme nesses três firmes. Firme com o componente da armadura, firme contra o dia mau, firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele não está brincando. Deus também não. É esses três versículos que eu quero trazer de informação para vocês e é esse vídeo como o primeiro vídeo de um sequencial sobre a armadura de Deus e batalha espiritual. Não esquecendo que honra e glória somente para Cristo. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.